eu queria falar a respeito do nome. Por que o nome é Yalro e é Yahushua? E esse nome nunca vai fugir disso aí, nunca vai mudar. Porque senão, vocês já chegaram agora, é para vocês entenderem. Então o nome do Pai, nós temos o tetagrama. O tetagrama é Yod, Rei, Vav e Rei, 4 letras. Você não pode tirar nenhuma letra e nem pode aumentar, senão você não tem o tetagrama. Se você tirou uma letra, você matou o tetagrama. Se você acrescentou uma letra também já não é mais o tetagrama. O hebraico arcaico, ele não tinha vogais, era só os caracteres, as consoantes. Então, só que de acordo com a posição de cada letra na palavra, ela tinha o som. E, inclusive, algumas letras ou é consoante, ou elas podem ser consoante e vogais também, dependendo da posição dela na palavra. No caso do tetagrama, nós temos o Iod, nós temos o Re, nós temos o Vav e temos o Re mudo. Mas nenhuma letra dessa pode mudar, porque senão você está mudando o nome. Então, no caso, o Iod, de acordo com a posição dele, ele é um Y, e nós lemos como I. Então você tem o I. O primeiro rei, de acordo com a posição dele na palavra ou na sílaba, o som dele é um som de A. E isso não muda nunca. O Vav também, de acordo com a posição dele na palavra, ele pode ser um V, pode ser um W, pode ser um O ou pode ser um U. Pode ser essas 4 letras aí. Mas no tetagrama, de acordo com a posição dele, ele pode ser um O ou um U. Ou ele é um O ou ele é um U. No caso do nome do Criador, nós colocamos Ial, I-A-O. Por quê? No Brasil, normalmente, quando a gente escreve Al é A-O. Não usa U. Al, não existe isso aí. Sempre você escreveu Al, fulano de tal. Então você escreve A-O. Então por isso que foi colocado o O. Mas pode ser um O ou pode ser um U. Se você falar Ial, colocando um O tá certo, se você colocar um U tá certo também do mesmo jeito. Então Ial. Aí você tem o quê? Você tem o Iod, que é um Y, que é o som de um I. Você tem o Re, que é um A, esse aí não vai mudar nunca. E você tem o Vav, esse Vav é um O, nós colocamos ele como um O. E você tem o Re final. Esse Re final, ele tem que ser pronunciado, porque senão você está quebrando o tetagrama, você não está falando o tetagrama. Se você disser que o nome é Ial, você está matando o Re final. Se você matou o Re final, você não tem o tetagrama. Então não é o nome do Criador. Então, para ser o nome dele, você tem que pronunciar as 4 letras. Você tem que pronunciar I, A, O, Ru. Ial. Esse é o nome dele. Aí você pronunciou o tetagrama. Então não tem como fugir disso aí. Se eu falar para você Yehoshua ou Yeshua, eu já estou mudando o Re, um A por um E. Isso aí não vai acontecer nunca, porque esse nome é errado. Yahushua. Tem muitos aí na internet que pronuncia Yahushua ou Yahoo. Também o que está acontecendo? Você está tirando o O. Se você tirou o O, você tirou o Vav. Se você tirou o Vav, você não tem o tetagrama. Então você tem Yahoo, mas não é o nome do Criador. O nome do Criador é Yahoo. São 4 letras. E o Re final, se você tirou ele também, você matou o tetagrama. Você vai ter Yahoo, mas não é o nome do Criador. Então o nome é Yahoo, não vai fugir nunca disso aí. Só que Yahushua, Yahoo, se você tirar o Re final, você tem Yahoo. Yahoo é o verbo ser, Então o nome do Criador, lembra que falou para o Yahushua, vai e diz que o Eu Sou te enviou. Está lá em Êxodo 3,15, Amós 3,15. Diz que Eu Sou, eu te enviou. O que é Eu Sou? Eu sou é o verbo ser. Então Ial é o verbo ser do hebraico. Então Ial é o verbo ser. Mais Ru, o Re final, ele por ser mudo, ele não era para ser pronunciado. Mas como o tetagrama tem que ser pronunciado, então ele traz o som original dele. O som original dele é Ru. Então eu tenho Ial, que é o nome do Criador. Mas só que esse Re, a maravilha é que ele foi planejado para estar aqui por causa do nome do Filho. Então, o verbo salvar é um Iod, um Shin, um Vav, um Ain. Então você tem Yeshua é o verbo salvar. Só que acontece o seguinte, esse Iod, quando ele é a primeira na sílaba, ele é um Iod, tem o som de I. Ou é um Y, tem o som de I. Mas só que se ele se tornar a segunda,
A segunda tem uma regra hebraica que diz que se ele se tornou a segunda, ele deixa de ser um Yod e passa a ser um Vav. Aqui ele é a primeira, ele é Yeshua. Mas quando eu junto ele com o tetragrama, o que acontece? Eu junto o Re final, o Re mudo, com o Yod. Então, quando eu junto eles, o Yod se torna a segunda em vez da primeira. Então, se ele se tornou a segunda, ele deixa de ser um Yod e passa a ser um Vav. Aí ele forma a sílaba Ru. Aí você deu o nome Ial Ru Shua. Então aí forma o nome do filho completo. Tudo planejado. Maravilhoso, foi planejado pelo Criador. Eu falei para os irmãos que agora há pouco, parece que o Criador passou 1 milhão de anos planejando esse nome, para ficar tão perfeito assim. Até o Yod mudar a regra, ele deixa de ser um Yod e passa a ser um Vav, para quê? Para formar o Ru, que é o Rushua. Então é maravilhoso. Desses dois nomes não tem como mudar. É o tetragrama mais o verbo salvar. Então se torna o Yahweh, o Salvador, Yahweh, salvação. Então esse é o significado do nome Yahushua. Antes de terminar essa mensagem, gostaria de recomendar a todos vocês a adquirir a sua Escrituras de Yahweh no site amazon.com.br. São 3 tamanhos: A508 pequena, A4,5 média e A412 grande. Também no site agbook.com.br também são os 3 tamanhos. Tem CD capa dura e CF capa flexível. Todas vêm com os nomes de origens hebraica transliterados, não traduzidos ou mudados, como vemos nas Bíblias por aí. Nome do Criador, nome do Salvador, dos profetas, dos emissários, das cidades, todos são transliterados. Shalom a todos. Aminal.